Oh, que alegria, irmãos, estar aqui essa noite. Uma boa noite para aqueles que eu não vi. É sempre uma honra poder trazer a palavra. Nervosa, sim, normal, né? Faz parte, como o pastor sempre nos fala, é bom um friozinho na barriga. É bom uma dorzinha no estômago, faz parte. Em nome de Jesus. Amados, há umas 2 semanas atrás, eu e a Renata compartilhávamos com o pessoal no grupo como tem sido boas nossas aulas com o pastor, como tem sido edificante, como a gente tem aprendido, como a gente tem aprendido coisas novas. E eu ainda mexi com o pessoal, né? Disse para eles, o pessoal do grupo vai lembrar, que eu disse, essa semana eu aprendi muita coisa e já estou colocando em prática para a minha próxima pregação. Mas eu espero que demore um pouco ainda. Os guris vão lembrar que eu falei isso para eles. Pois bem, na sexta-feira, o dia seguinte, o pastor chegou lá na oficina. Kelly, queria que tu pregasse. E aí eu fiz uma cara e ele, quando é que tu vai viajar? E eu, não, pastor, não vou viajar. Foi só o impacto mesmo. E ele, não, seria dia 13. Seria hoje, né? E eu, não, vamos lá, né? Eu assumi o compromisso, vamos enfrentar. Vamos perder o medo, né? E, enfim, eis-me aqui, né? Para que Deus faça a vontade dele. Amém? Então, gente, eu até mexi, né? Agora eu me lembrei, eu mexi com o Júnior e com a Renata, acho que eu falei para o Matheus também, eu ainda disse assim para os guri, gente, o pastor passou aqui, porque o nosso grupo é aqui na igreja, na escolinha, o pastor passou aqui do lado. Ele ouviu o que eu falei para o pessoal, por isso que ele veio aqui me chamar para pregar. Ele ouviu. Brincadeira, né, gente? É tudo Deus. É tudo Deus. Quando as coisas têm que acontecer, acontecem, porque Deus ali estava. Amém? Eu queria, então, né, nessa noite, falar um pouquinho para vocês. Vocês podem ver ali o tema, né? Sendo forte em tempos difíceis. E nós realmente estamos vivendo tempos bem difíceis. A gente tem visto, né? São as enchentes que atingiram o nosso estado, são as queimadas, que é lá do outro lado do Brasil e atinge aqui nós. São as coisas que acontecem dentro dos nossos lares, seja com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa saúde. E daqui a pouco tu vai ler o tema ali e vai dizer, mas Kelly, como é que eu vou ser forte nesse tempo difícil que eu estou vivendo? Não tem como, eu não consigo. Pois bem, vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo em junho desse ano. Uma quinta-feira, olha como eu gravei, gente, que foi tão forte para mim. Numa quinta-feira, dia 27 de junho, eu acordei para trabalhar com dor de cabeça. Já acordei ruim, já com dor de cabeça, tá. Fui para a oficina. Para quem não sabe, né, a gente tem uma oficina aqui na rua lateral da igreja. E nós ainda morávamos ali. Eu me levantei e fui trabalhar. Lá pelas 11, a dor ficou muito forte. E eu digo, vou verificar minha pressão. Eu tenho aquele aparelhinho digital. Verifiquei a pressão 16/8. Eu, tá um pouco alta, mas eu não sou hipertensa. Ou seja, não era, né, gente? Vamos chegar lá. Tá um pouco alta, beleza, vou esperar um pouco, qualquer coisa eu peço para o Júnior me levar na UPA. Quando eu voltei para a oficina, gente, eu comecei a me sentir tão mal. Uma sensação horrível. Quem tem pressão alta deve saber. Eu achei que eu ia morrer, gente. E eu tentei me levantar da onde eu estava para ir falar com o Júnior e não consegui. E eu olhava para ele e dizia, eu estou passando mal. Eu estou passando mal, chama os bombeiros. E ele começou a rir. Porque eu entrei em desespero e eu só dizia para ele, chama os bombeiros. Chama os bombeiros. Os bombeiros é aqui no final da rua, tá, gente? Aqueles que não sabem. E ele, calma. E eu pensava, gente, eu estou morrendo e ele quer que eu fique calma? Como que eu vou ficar calma? Não tinha como. Eu achei que eu ia desmaiar. Eu acho que ele viu que eu estava muito nervosa, então ele começou a fechar a oficina, vamos lá para a UPA. E ele saiu comigo, eu digo, não, vamos para o PS. Mas foi tão doido que ele saiu numa correria, que ele sempre passa pelas pessoas na rua e ele passa buzinando, e nós passamos pelo pastor. E ele não buzinou para o pastor. Depois o pastor nos contava, né? Não, realmente, eu achei que tinha acontecido alguma coisa, porque o Júnior passou muito rápido e não buzinou, algo aconteceu. Cheguei no PS, foram verificar a pressão, e a moça me disse, e se não tiver alta, a gente te manda para a UPA. E eu, tá. Só que eu estava morrendo, gente. Eu estava morrendo. A pressão 22/10. Misericórdia. Aí sim, eu digo, tá, deu. Acabou. Vou morrer, vou ter um treco, vai me dar um negócio no coração.
Aí fiquei lá, me fizeram a medicação. E eu agarrada no Júnior, gente. Eu estava tão desesperada que eu me agarrava nele. E eu orava, eu clamava e dizia, Senhor, tem misericórdia, não me deixa morrer agora. Eu dizia... Eu estava muito, muito nervosa. Aí fiz o tratamento lá. E o médico me disse, não, tu tens que procurar um posto, porque tu vai precisar fazer exames para ver se não afetou alguma coisa no teu coração. E eu, olha aí, ó, viu? Só que ele viu que eu estava tão nervosa que ele já me liberou medicada de lá. Não, toma esse medicamento de 12 em 12 horas e vai no posto. Eu já fui no posto no outro dia, gente. Olha o desespero que eu estava. Fui no posto, já consultei, a médica me deu todos os exames. Beleza. Eu digo, agora estou medicada, né? Não vou sentir mais nada. Que nada. Aí começou a minha saga. Comecei a me sentir mal, e eu dizia, tá, de novo. Vou ter que ir. Teve um dia que eu fui no posto, a pressão estava alta e a enfermeira me disse, não tem o que eu fazer, tu já está tomando a medicação. Volta para casa, fica tranquila que vai baixar. Tá bom. Eu fiquei acho que umas 2 horas em casa, tipo, Júnior, vamos de novo. Não estou bem, eu estou passando mal. Lá fomos nós de novo. Eu verifiquei a pressão, tinha caído um pouco. A médica me disse, não, tu está nervosa, eu vou te dar um remedinho para te acalmar, mas vou te dar só agora. Eu, tá, beleza, me deu o remédio, voltei para casa, vida que segue, vou ficar super bem. Comecei a passar mal, era dias e dias. Eu estava bem, daqui a pouco já não estava. E eu orava e dizia, Senhora, o que está acontecendo comigo? Não é normal isso, eu não estou bem. Gente, eu já não me reconhecia mais. Eu já não tinha força. A palavra diz, sejam fortes em tempos difíceis. Eu já não tinha mais força. Eu já não tinha força para me levantar. Eu já não tinha força nem para brincar com o meu neto. Eu já não tinha força para nada. Eu me sentia totalmente apagada. Eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a orar e a clamar. Eu digo, não é possível, tem algo de errado comigo. Gente, nem para o culto eu estava conseguindo vir. Eu vinha de arrasto. Porque cada vez que chegava a hora de vir para o culto, eu começava a passar mal e dizia, tá, eu vou ir para o culto, eu vou passar mal na igreja. Já pensou que vergonha eu cair lá dura dentro da igreja? Não vou ir. Mas eu vinha. Até que eu desvendei o mistério. Não era só a pressão. Junto com a pressão, eu estava tendo crise de ansiedade. Oh, maravilha! Já não bastava a hipertensão, porque aí agora eu sou hipertensa. Eu estava tendo crise de ansiedade. Eu, tá, beleza, vamos lá. Comecei a orar. Teve uma vez, na pregação da Renata, eu não vim, porque o Júnior se atacou da garganta. E o Júnior disse, eu não vou porque eu estou ruim da garganta, mas eu vou levar tu e o Arthur. E a gente já estava no apartamento lá, né? E eu pensei, coitado, vai sair no frio, vai pegar frio, nos levar, depois nos buscar. Mas, gente, não era isso. Na minha cabeça, eu pensei, como que eu vou ir se ele não vai estar? Se eu ir para a igreja, eu vou passar mal. Os meus filhos vão ver eu passando mal e vão se apavorar, então eu não vou ficar em casa. Olha o cúmulo da loucura da pessoa. Olha o que a nossa mente faz. E eu comecei a orar. Teve um dia que a gente veio para a pregação da pastora Nele. E eu comecei a me arrumar e comecei a me sentir mal. Me dava umas tremedeiras, gente. Eu tremia. Eu dizia, não, eu preciso ir, vamos lá. E eu me arrumando. E até que veio, né? Uma palavra que a pastora trouxe. Deus usou a pastora uma vez para falar comigo. E que Deus falou comigo, eu vou te usar. E tu vai ser usada em outras mulheres. Deus ia me usar para abençoar outras mulheres. E eu digo, como é que eu vou deixar o inimigo fazer isso comigo? Porque até nesse ponto eu já estava deixando o diabo tomar conta, gente. Eu já não estava sendo forte em nada. E eu digo, não, eu vou ir sim e não adianta. Gente, eu fiquei o culto todo. A Renata estava atrás de mim, eu não sei se a Renata percebeu. Eu fiquei o culto todo tremendo. Gente, eu tremia da cabeça aos pés. Eu tremia. E eu orava e dizia, Senhor, me acalma, eu preciso me acalmar. Isso vai passar. Passou, chegou o final do culto e eu já estava bem. Já estava super bem. Eu digo, glória a Deus, estou bem. E, gente, foi passando. Eu consegui entender o que estava acontecendo. Eu conversei com a Renata também, que a Renata já passou por isso. E aí as crises foram diminuindo. Glória a Deus, aleluia. Consegui ser forte. Agora, eu vou contar uma história de um menino. Vocês viram ali, né? Que a gente vai ler Gênesis. É de um menino que foi vendido como escravo. Eu creio que todo mundo conhece essa história, que é a história de José. Aí nós vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 12 ao 36.
Amém? Eu lembro que quando o pastor falou, me pediu para pregar, né, eu consegui entender e tudo começou a fazer sentido, né, porque eu já vinha pensando, como eu disse para vocês, o que eu ia pregar, porque a gente já vem rolando na nossa mente, né? Nós somos novatos, a gente já vem trazendo, né? E aí eu vi que tudo fazia sentido, que era esse o tempo, né, que eu precisava falar sobre isso. E lá em Gênesis nos diz assim: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Amados, José era um dos filhos mais novos de Jacó. Depois de José tinha... Me esqueci o nome do outro filho agora. Benjamim. Obrigado, alguém me passou a colinha. Benjamim. Então, os irmãos mais velhos dele tinham ido apacentar as ovelhas. E Jacó pediu para José ir lá, para ver como é que estavam os irmãos, né? Estava tudo ok. E que ele tinha esse costume de querer que o filho mais novo fosse o mais velho, sendo que não era, né, gente? José era um filho mais novo, mas ele, no coração de Jacó, José era como um filho mais velho para ele. Vamos lá. Mas José... aqui no versículo 14. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os irmãos e os rebanhos, e traga notícias. Jacó o enviou quando estavam no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou, vagueando pelos campos, e lhe perguntou: que é que você está procurando? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E o homem respondeu: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos, e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe. E antes que chegasse, planejaram matá-los. José vinha vindo e os irmãos olharam: ah, lá vem ele. Beleza, é agora. Estavam sozinhos, né, com o irmão. Vamos matar ele. Imagina o Mateus e a Laura se mobilizar: vamos matar o Arthur. O Arthur é o filho mais novo, gente. O Mateus e a Laura são os dois mais velhos. Já pensou? Já pensou a Brenda e a Vicky? Vamos matar o Tomás. Lá vem ele, lá, vamos matar ele. Já pensou? Vocês já imaginaram isso? O que acontecia com aqueles irmãos que eles queriam matar o próprio irmão, o sangue dele. E lá, no início de Gênesis, a gente lembra, né, que um irmão matou o outro, né? Continuamos. Deixa eu ver onde eu parei para mim não me perder. Aqui, lá no 19. Lá vem aquele sonhador, disseram uns aos outros. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Lá no início do capítulo 37, nos fala, né, que José ele teve um sonho. Ele teve um sonho onde eles estavam no campo e o feixe de trigo dele se posicionava para cima e o dos irmãos se curvavam contra ele, no dele, né? E os irmãos acharam aquilo um absurdo. Como assim? Tu acha que a gente tu vai nos governar? Tu vai mandar em nós? Ele era o irmão mais novo, né, gente? Então, para os irmãos mais velhos, aquilo era um absurdo. Como que pode uma coisa dessas? E aí eles chamavam José de sonhador, porque Deus falava com José através de sonhos. Deus falava com ele através de sonhos. Quando Rúben, um dos irmãos, né, ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não vamos tirar a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Quando Rúben disse isso, ele achou: não, vou dizer para eles jogar ele lá, para, quem sabe, eles se acalmem, né? E depois a gente consiga tirar ele e levar ele de volta para o pai. Não vou deixar eles matar. Beleza. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. José tinha uma túnica, não sei se vocês já leram essa
essa parte, José tinha uma túnica que o pai tinha mandado fazer a túnica para ele. E ele se gloriava daquela túnica, ele amava aquela túnica, ele andava faceiro com aquela túnica. E os irmãos tiraram a túnica, agarraram-no e jogaram-o no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Olha só o que eles fizeram. Eles simplesmente, não vamos matar, beleza, vamos poupar a vida, mas vamos vender ele. Vamos vender ele, que assim a gente se livra. É menos uma coisa para a gente se incomodar. Deixa ele embora, vai ficar só nós. O preferido do pai, que às vezes os filhos dizem, o preferido, a preferida, o preferido do pai, eles mandaram embora, achando que estavam se livrando, do irmão. Quando Rubem voltou, porque o Rubem tinha se afastado deles, ao poço, e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes. Olha o desespero desse irmão. Depois nós vamos entender o porquê desse desespero de Rubem. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde eu irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, olha só, e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Imagina para um pai chegar a túnica do filho ensanguentada. O que vai passar na cabeça desse pai? Ele foi morto. Mataram o meu filho. O meu filho. Então, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, olha só, oficial do faraó e capitão da guarda. Até aí, gente. Quando nós lemos o texto, a gente pode observar, como eu já tinha falado para vocês, o ciúme. Olha o que os ciúmes fez com que esses irmãos fizessem com José. Os ciúmes tomou conta deles. Eles tinham ciúmes, tinham raiva. A gente não quer esse guri aqui, não quero, vamos fazer alguma coisa com ele. Não mataram, mas venderam. E enganaram. Gente, eles foram tão maquiavélicos que eles enganaram o próprio pai. Vamos enganar o pai, vamos mentir para ele. Ele nunca vai descobrir. Matou, morreu. No deserto não tem ninguém que fosse ver e dizer, não, eu vi. Hoje em dia a gente tem câmeras na rua que pegam as imagens, a gente tem celular, que alguém passa e tira uma foto, faz um videozinho para mostrar, olha aqui, para provar. Naquela época não tinha nada. Não tinha como ninguém provar o que eles tinham feito com José. E a gente pode ver, ali no versículo 23, quando eles tiraram a túnica de José, enquanto eles sentaram para comer, olha o que acontece. Por que vocês acham que Rubem não queria que eles matassem? Rubem, ele pensou, ele era um dos irmãos mais velhos. Ele disse, não, eu vou levar o meu irmão de volta, assim meu pai vai me ver com bons olhos. E porque ele queria aquele título de primogênito que ele não tinha. Então ele se desesperou. E agora, como que eu vou voltar sem o meu irmão? Não era por pena de José, gente. Ele já ia trocar, já ia falar o Moisés. Não era por pena de José, não. Ele queria ser bem visto pelo pai. Então ele disse, não vamos matar. Não mataram, venderam.
Venderam o coitado do irmão. Então José foi parar no Egito, uma cidade totalmente desconhecida por ele, aonde outros deuses eram adorados. Só que o que acontece quando José chega lá? Ele é comprado por Potifar, que era o guarda de Faraó. Era um dos principais de Faraó. Imagina, um guri que tinha tudo, era super protegido pelo pai, era amado pelo pai, vai parar num lugar totalmente desconhecido, não conhecia ninguém, não conhecia a fé que eles tinham, e como escravo ainda. Foi parar como escravo. Bom, beleza, né? Só que José era um menino. Aqui na Bíblia não fala a idade dele, mas eu imagino que ele fosse um menino ainda. Ele tinha uma fé muito grande. Tanto que Deus falava com ele através de sonhos. Olha o que Deus faz na vida dele. José poderia ter se revoltado? Poderia. Não poderia? Poderia, né? Olha o que Deus está permitindo que aconteça comigo. Eu sempre adorei ele, eu sempre fui fiel, e ele vai permitir que eu vire um escravo? Numa terra distante, desconhecida, sem a minha família, sem ninguém? Quem sai de longe da família sabe o quanto é difícil, gente. E mesmo a gente tendo contato com a nossa família, não é fácil quando tu está longe da tua família. E tu imagina ele sozinho, um menino, longe de todo mundo. Mas ele não se revoltou, gente. Ele não se revoltou. A fé dele continuou inabalável. E por essa fé inabalável, Deus honrou ele cada vez mais e mais. Deus honrou tanto ele que Potifar olhou para ele com bons olhos. E olha o que Potifar faz. Traz ele para dentro da sua casa. Não, vem. Tu vai trabalhar aqui dentro da minha casa. E José começou a cuidar de todos os bens de Potifar. Imagina, olha isso. Um guri que ele nem sabia quem era, que era um escravo, mas pela autonomia dele, por ele ser um cara correto, íntegro, ele olhou para ele, não, para aí. Esse guri é diferente. Esse cara tem algo diferente nele, não é possível. Porque a maioria dos escravos se revoltava, e com razão, porque eles estavam sendo escravizados, mas ele sabia que algo Deus tinha. E no coração dele, eu creio que ele disse, não, Senhor, eu não vou me revoltar. Se tu me colocou aqui, é porque algo tu tens, então eu vou me manter firme. E ele começou a cuidar dos bens. Ele era um cara muito inteligente, ele era bom de cálculo, ele era bom de conta. Que é uma coisa bem difícil. Imagina, se hoje é difícil, imagina como é que deveria ser naquela época. Não faço ideia, mas creio que fosse bem difícil. E Potifar começou a prosperar. Imagina, as coisas começaram a ficar boas para o Potifar. Beleza, tudo ótimo. José foi vendido, virou escravo, mas foi para a casa de Potifar. Tá tudo ok, tudo maravilhoso para ele. Acho que não. O que acontece com o pobre de José? Gente, coitado, ele sofreu. Veio uma bomba sobre ele. A mulher de Potifar começou a dar em cima dele. Assediou ele, gente. A palavra é bem clara. A Bíblia é bem clara. Depois, se vocês quiserem ler, que a Bíblia nos fala que ela assediou ele. E a Bíblia fala que José era um rapaz muito atraente, muito bonito. O que vocês acham que ele fez? Ele estava dentro da casa dela, o marido dela não estava, ela assediou ele, eu vou me deitar com ela. Por que não? Ela está querendo, vou ir lá. Ele não foi, gente. Ele se manteve fiel ao Deus dele. Ele se manteve fiel ao Deus dele e ao mestre dele. E ele disse, não. Porque se eu me deitar com essa mulher, eu vou estar pecando contra Deus. E eu vou estar desrespeitando o meu mestre. Eu não vou fazer isso. E ele não se deitou com ela, gente. Só que ela era muito ardilosa. Baita esperta, né? O que ela fez? Um dia, José entra na casa e está só ela. Os empregados não estavam. E o que ela fez? Ela tentou agarrar ele. Ela tentou agarrar ele e ele disparou. Só que quando ele disparou, ela ficou com o manto dele na mão. Ele conseguiu fugir. Só que o que ela fez? Ela poderia ter dito, foi embora. Não. Muito, muito ardilosa. Ela pegou e começou a gritar. Começou a gritar, socorro, socorro, e veio, né? Imagina, a patroa está gritando, o que aconteceu? Chegaram os empregados e ela disse que ele tinha agarrado ela. Ele me agarrou
e quando eu comecei a gritar, ele disparou. E é por isso que ela disse que ficou com o manto dele, né? E ela esperou Potifar chegar. Ela esperou ele chegar e contou a história para ele. Olha o que o escravo que tu trouxe para dentro de casa fez comigo. Que ordinária, né, gente? Olha o que ela fez. José achando, não, tá tudo bem comigo agora. Acontece isso. O que aconteceu? Ele foi preso, gente. Potifar mandou prender ele. Disse, não, dentro da minha casa, não. Vou mandar prender ele. Mandou prender José. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Que quando a gente pensa que está tudo bem, às vezes não está. Ele passou por tempos bem difíceis. Mas aqui a gente vê o que Deus fez através da vida dele. Mesmo em meio a tantos problemas, quando parecia que nada ia mudar na vida dele, Deus estava. Ali Deus estava, Deus nunca abandonou ele. E agora José se revoltou então, né? Por favor. Pô, foi escravo, melhorou, a mulher assediou ele, foi preso, ele se revoltou contra Deus. Mais uma vez, não. Ele se manteve firme. O Deus dele não abandonou ele. E isso ele tinha certeza. Ele tinha plena certeza de que Deus estava com ele, amados. Ele tinha certeza disso. E o meu coração fica tranquilo porque eu entendo o que passou José. Não foi a mesma coisa que eu passei, claro que não. Não é, creio que não seja o mesmo que tu está passando. Eu não sei quais as dificuldades, os problemas que tu tens hoje. Não sei qual é o tempo difícil, qual é a tempestade que tu está passando. Mas Deus sabe. E Deus está. Deus está. Assim como Deus esteve com José, assim como Deus esteve comigo, Ele está contigo também. Tu não estás sozinho. Às vezes a gente olha para a situação e pensa, não tem saída. Que era o que eu estava pensando, não tem saída. Não tenho mais saída. E agora? O que eu vou fazer? Deus estava. Deus sempre esteve. Eu sempre digo isso para os guris no grupo. A gente conversa muito, né? O nosso grupo, o pessoal abre bastante o coração e a gente sempre fala, né? Deus está. Eu digo para os guris, guris, não se desesperem. É um tempo difícil, é complicado, parece que não tem saída, mas tem. Quando a gente está em Deus, Ele está. Mas a gente precisa estar nele. Amém? E olha o que Deus faz. José se tornou o governador do Egito. Eu pulei um pouquinho, tá? Depois vocês podem ler lá no... Vou dizer aqui para vocês. Lá no versículo 40, começa a saga, né? De José rumo a governador. Deus colocou José como governador. E o sonho dele começou a fazer sentido. Olha isso. José governador. De escravo a governador. Olha o que Deus fez. Mudou tudo, mudou tudo. Porque as coisas começaram a aparecer, gente. A mentira, a fraude que aquela mulher fez contra ele começou a aparecer porque ele estava em Deus, ele estava descansado em Deus. Ele simplesmente descansou. Ele descansou. Ele disse, não, Deus está e eu sei que Ele vai me tirar dessa. Ele vai, e tirou. Olha isso. Ele virou governador e as coisas... Gente, a palavra fala que o Egito foi próspero, 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 quando José foi governador, porque ele era muito inteligente. Ele era muito organizado, que às vezes falta para nós, né? Eu digo para vocês porque eu sou uma pessoa bem desorganizada. E ele era muito organizado. Então as coisas começaram a fluir. Mas não só por isso, porque Deus estava. E quando Deus está, as coisas acontecem. As coisas vão bem. A gente tem que acreditar. Amém? E eu trouxe para vocês 2 passos. 2 passos para a gente aprender a passar forte por tempos difíceis. Como? Como ser forte em tempos difíceis? Mas já aviso a vocês, gente, não é um passe de mágicas. As coisas não acontecem assim, ó, no instalar de dedos. Não. É um processo. Que foi o que aconteceu com... Olha tudo o que aconteceu com José. Ele chegou escravo, mas até ele virar governador, muita coisa aconteceu. Porque Deus tinha que tratar muitas coisas. Então, as coisas levaram um processo. Assim como eu falei para vocês, eu ainda estou vivendo o processo. Eu não estou super bem. Não. Essa semana eu tive 2 crises de ansiedade. 2 crises. Mas eu já estou aprendendo a lidar com ela. Aos pouquinhos, é um processo. Imagina, desde junho, já são 4 meses.
Tem vezes que ela vem, eu digo, calma. Às vezes eu penso, é a pressão, porque eu tenho muito medo, eu fico com medo, né, gente, da pressão subir, aquela coisa toda, e passar o que eu passei. E aí eu penso, é a pressão de novo? Não, te acalma, não é a pressão, é a ansiedade. Te acalma, respira, vai passar. E passa. E passa. É difícil? É difícil. Mas, com Deus, a gente consegue. O primeiro passo, confiar em Deus. Vocês viram o quanto José confiava em Deus? Ele confiava, simplesmente. Ele confiava e ele descansava. E quando nós confiamos e descansamos, realmente, não adianta a gente dizer, não, eu confio em Deus, claro que eu confio. Será? Será que a gente confia mesmo? A gente é tão teimoso, né? Eu digo por mim, gente, eu sou muito teimosa. E o ser humano, ele é teimoso. A gente diz, não, confia, descansa. E a gente não confia. A gente fica pilhado, não, as coisas não estão acontecendo, mas por quê? O que aconteceu? Por que não acontece desse jeito? Porque a pastora outro dia pregava, alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Deus. Aí as coisas não estão acontecendo e diz, mas por quê? Olha, fulano, olha lá, Renata, bem, as coisas acontecem para ele, por que comigo não? Os nossos sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus? A nossa vontade é a vontade de Deus? A gente está confiando em Deus? A gente está confiando no processo? Às vezes não. Às vezes a gente não está. A gente diz, não, eu confio. E por que as coisas não estão acontecendo? Algo não está batendo. Porque quando a gente confia, as coisas acontecem. Amém? Lá no início, né? Quando eu falei para vocês o que aconteceu comigo, assim como com José. Eu achava que estava tudo bem já. Ainda estou tendo crise de ansiedade, mas tá, beleza. Já estou bem. Glória a Deus, aleluia, obrigada, Senhor. Já não estava tendo mais crises para sair de casa. Que eu fui fazer os meus exames. Quando eu fui fazer os exames, alguns exames o Júnior foi comigo, teve outro que ele não podia, a Fran foi comigo, porque eu não conseguia sair sozinha. Eu pensava, não, eu vou sair sozinha na rua, vou passar mal. Eu vou cair na rua. Né? Então, aquilo foi passando, eu já conseguia me desprender. Até no supermercado, gente, até para fazer as compras no super, eu fazia tudo correndo para ir embora. Mas eu vi que aquilo foi passando, eu já estava bem. Será? Não estava tudo bem, gente. Lá na metade de julho, a minha irmã, que mora em Bagé, entrou em contato comigo e com as minhas outras duas irmãs, que uma mora em São Paulo e a outra em Torres. E nos falou que a mãe não andava muito bem, que ia precisar levar a mãe no médico. Nós, não, tá, vai mandando notícias, beleza. Levou a mãe no médico e o diagnóstico foi de que a mãe estava com pneumonia. Aí ela disse, gurias, a mãe está com pneumonia, o médico deu tratamento de 7 dias. Passado esses 7 dias, a gente retorna com ela para ver como é que foi o tratamento. Né? Passou os 7 dias, voltaram no médico. Olha, ainda está com uma infecção, vamos dar mais 7 dias de tratamento. Beleza. Nesse meio tempo, eu estava desconfiando, eu não tinha alguma coisa, mas tá. Eu digo, bom, Deus, é contigo, vai à frente. Só que ela não melhorava, gente. Ela continuava ruinzinha. Ela começou a ter crises de falta de ar. Ela não estava nada bem. No Dia dos Pais, nós ligamos, né, para falar com o pai. E a minha irmã disse, olha, a mãe não está legal, eu não vou esperar, porque tinha que esperar ainda uns dias para retorno no médico. Eu vou fazer um plano de saúde para ela e vou levar ela no médico particular. Nós, não, vai lá, leva e vai nos avisando. Isso foi no domingo. Chegou no médico e o médico se apavorou, gente. Como que uma idosa de 79 anos vai estar fazendo tratamento para pneumonia em casa? Gente, isso não existe. Ela já tinha que estar hospitalizada. Baixaram, internaram a mãe. E, para quem não sabe, a minha mãe tinha demência. E foi para o PS, baixou lá até ter leito, né? Isso lá em Bagé, que eles moram lá. E ela começou a ter crises, gente, porque ela saiu da rotina dela. Ela saiu de casa e ela começou a ter crises. Ela chamava, porque como a minha irmã é a única que mora lá, a Tatiane, né? E ela chamava, Tatiane, Tatiane, só que a Tatiane estava ali com ela. Só que ela não estava reconhecendo a minha irmã. E ela batia na minha irmã com uma toalhinha braba. E crise, e nós apavorada, sem poder se deslocar até lá. O pai teve que ficar sozinho em casa, meu pai tem 82 anos. O meu sobrinho quis ficar com ele, ele disse, não, o vô está bem, não precisa. Pode ficar em casa, qualquer coisa eu ligo.
E ela começou a entrar em crise, gente. Na segunda, conseguiram um leito para ela e começaram a fazer exames. E, para nossa surpresa, o que eu já suspeitava, que eu falei para os guris, até compartilhei com a Renata, ela estava com câncer no pulmão. Já em fase terminal. Não tinha o que fazer. E mesmo que se tivesse, gente, uma idosa com 79 anos com demência, a gente se reuniu, né? Não tem condições dela fazer quimioterapia. Ela já tinha passado por um câncer de intestino há 20 anos atrás. Não, 24 anos atrás, né? A Laura era bebezinha, quando ela teve câncer de intestino, e tudo que ela passou, a gente sofreu junto com ela. E a gente disse, não vamos fazer tratamento nenhum, vamos fazer cuidados paliativos e deixar no tempo de Deus, né? Só que, gente, a minha irmã estava desesperada porque ela estava sozinha lá. Não tinha quem ajudasse, a não ser uma tia que ficava revezando lá com ela no hospital, e a gente começou a pagar umas cuidadoras. E eu disse, no final da semana eu vou. Agora eu não vou conseguir, a gente estava cheio de coisa na oficina. A minha irmã de São Paulo ia vir com a minha sobrinha, porque a gente viu que a situação era bem delicada, né? A minha irmã de Torres estava fazendo tratamento odontológico, não conseguia vir naquele dia. Beleza. Na terça-feira, o pai foi visitar ela no hospital e passou mal. Ele desmaiou dentro do hospital. Olha, gente, não foi fácil. Ela nos ligou, nos fez uma chamada de vídeo. Eu me apavorei. Ele estava desmaiado na cadeira. E eu disse, meu Deus, e ela desesperada, coitada. E ele precisou ir para o PS, imagina, ela sozinha, ele precisava ir para o PS, não tinha quem fosse. E as enfermeiras disseram, não, tu deixa a mãezinha aqui com a gente e vai com ele. E aí eu disse para ela, não, amanhã eu estou indo, que era na quarta. E começou tudo de novo, gente. Eu comecei a entrar em crise, eu digo, meu Deus, e agora? Como é? O que eu vou fazer? Eu vou ir para lá ajudar? Ou será que eu vou ir para lá para atrapalhar? E se eu passar mal lá? Quem vai me socorrer se eles precisam de ajuda? Não tem. E eu lembro que eu escrevi para o pastor avisando que eu não viria na terça na reunião. E o pastor me escreveu, me mandou uma mensagem. Eu já senti meu coração mais quentinho, sabia que eu não estava sozinha, que Deus estava comigo e que eu tinha um povo orando por mim. Aí fiquei um pouco mais calma. Aí chegou, olha, gente, acontece de tudo. Na quarta-feira, fui de ônibus, né? Vou pegar o ônibus das 8 da manhã. O Júnior me levou na rodoviária, aí olha, acontece de tudo, né, gente? Chegamos na rodoviária, eu fui comprar minha passagem. A Planalto não aceita nem Pix, nem cartão. E nós não estávamos com dinheiro, a gente só estava com cartão e dinheiro do Pix. E os nossos bancos são tudo banco virtual. E eu disse para o Júnior, não, vamos tentar tirar no caixa 24 horas. Jura, né? Não conseguimos. E eu disse para o Júnior, não, vamos fazer assim, vamos ir nessas lancherias e ver se alguém troca, né? Tu faz o Pix e a pessoa nos dá o dinheiro. Chegamos numa lancheria e a moça, moça, a gente recém abriu, eu não tenho. O Júnior foi numa maior enquanto eu ficava ali orando. Eu digo, Senhor, eu não aceito, eu preciso ir. Era só o que eu dizia para Deus, Deus, eu preciso ir. Eu precisava ir ficar com meu pai, precisava levar ele no médico. Minha irmã estava sozinha. Senão eu só ia conseguir, não sei se 10 horas ou meio-dia o próximo ônibus. O Júnior chegou no outro lugar, eu digo, ai, Deus é perfeito. Né? E a senhora da lancheria ia dar o dinheiro para ele. Quando ele olha, o motorista do ônibus era um ex-colega dele do quartel. E o cara disse, não, mas bem capaz, vai comprar passagem comigo, pode chamar ela e vem aqui que eu vou vender a passagem ali no... Porque como eles vendem na estrada, né? E eu digo, ai, glória a Deus, obrigada, Senhor. Eu sabia que Deus estava, mas bate um desespero, gente. Quando eu entrei naquele ônibus, gente, veio aquele monte de pensamentos e eu dizia, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A minha mãe está indo embora. Eu pensava, como que eu vou ajudar lá desse jeito? E a pastora tinha me mandado uma mensagem também, eu ouvi a mensagem que ela tinha me mandado. Ela tinha me mandado na noite anterior e eu vi só no outro dia de manhã. Até que então, chegou outra mensagem da pastora que eu guardo ela até hoje. E que me dizia assim, vai firme. Pensa que tem um anjo grandão do teu lado. E esse anjo grandão estava comigo, gente. Eu pude sentir Deus. Eu fui chorando daqui até Bagé. Aqui até lá. Eu passava, eu respirava.
passava. Porque a gente sempre pensa, né, na morte. A gente sabe que um dia vai chegar para todos, né? Mas a gente nunca está preparado. A gente está e não está. E eu dizia, meu Deus, e agora? A gente sempre pensava, quando será que vai ser, né? Porque a gente sabe, meus pais estão idosos, a minha mãe está com 79 anos, meu pai com 82. E a gente sempre conversava e pensava, quando será que vai ser, né? Como será que vai ser? Quando Deus vai levar? E a gente, esse ano, estava se programando para fazer a festa dela de 80 anos, agora seria mês que vem. E eu me passava isso na mente, né? E me veio uma história, o Júnior vai lembrar disso, há muitos anos atrás. Para quem não sabe, né? Eu engravidei do Matheus com 15 anos. E eu me lembro que eu e o Júnior, a gente estava deitados, os dois. E eu disse para ele assim, o que será que a gente vai fazer quando a gente estiver bem velhinho, né? E ele, bem serinho, quem conhece o Júnior sabe que o Júnior é bem debochado, né? Pegou e me disse assim, ué, a gente vai no cemitério visitar os teus pais? Gente do céu. Eu desatei a chorar. Eu chorava, num desespero. E eu dizia, mas como? Como que tu vai me dizer uma coisa dessas? Como que tu vai me falar isso? E eu me lembrei disso. Eu digo, gente, viu só, eu estou pronta para que Deus faça a vontade dele. Eu estou preparada. Eu disse para Deus, faz a tua vontade. Se chegou o tempo dela, leva ela. Se não chegou, tu é que é o dono da vida. E eu me liguei que eu estava, naquela época eu não estava, gente, com certeza, eu tinha 15 anos, para mim aquilo foi uma dor quando ele me disse aquilo, eu tinha vontade de bater nele, gente, eu vou ser bem sincera, mas eu tinha vontade de bater nele, eu digo, como é que tu vai me falar uma coisa dessa, do meu pai, da minha mãe, que eu vou estar visitando ele no cemitério? Sim, né, se eu estaria velhinha e ele velhinho, aonde estariam meus pais, né? Não tinha outra opção, né? Eu sei que a gente chegou lá, aí na quinta-feira, eu cheguei na quarta, na quinta-feira eu fui ficar no hospital com ela. Eu e a cuidadora, só que não tinha mais o que fazer. E ela estava tendo muita crise, gente, da demência. E a gente pediu para o doutor, a gente quer levar ela para casa, porque o pai já não podia mais ir no hospital. Os médicos proibiram o pai de ir lá porque ele tinha passado mal. Mas foi emocional, gente. Ele não tinha nada. Fez os exames, o coração dele, o doutor disse, o coração dele está melhor do que o de vocês. Pode ter certeza, tá perfeito. Deu uma alteração na pressão, tudo, mas foi só isso. O doutor disse, foi emocional. Aí o doutor disse, tu imagina, tu vê a pessoa que tu ama passar uma situação dessa, tu não ia passar mal? Claro que ia. Eles já eram casados há mais de 50 anos, gente. Não tinha como. E ele cuidava ela. Então, ele ver ela passando aquilo, para ele foi difícil. E eu lembro que quando ela voltou para casa, ela teve um dia de crise, assim, o primeiro dia que ela chegou, mas depois ela foi aos pouquinhos, a gente falava para ela, tu está em casa, olha as tuas coisinhas, olha a tua casinha, mas ela estava meio assim ainda, né? Meio preocupada. Ela estava achando que não estava em casa. E a gente conversando, não, mas tu está em casa, essa é a tua casinha. Beleza. Gente, eu passei dias bem difíceis lá, bem difíceis. Tinha horas que batia o desespero, porque eu via ela sofrendo. Eu via ela com dor, eu via ela chorando de dor, porque ela sentia muita dor e ela estava muito magrinha. E quando me batia o desespero, o que eu fazia? Eu ia para as mensagens que o pastor, que a Cláudia tinha me mandado, que o pessoal do grupo, a Renata, me mandava. E eu ia para as mensagens, porque realmente eu não tinha muito tempo, gente, porque ela não dormia mais. Ela cochilava, nem de noite, nem de dia. Ela não dormia. Isso tomando uma medicação fortíssima para dormir, ela já não dormia. Então, a gente também, né, não parava, nem eu nem minha irmã. Que nós as duas nos revezávamos, ficávamos praticamente as duas junto com ela. E eu lembro que eu orava, e eu dizia, Senhor, me acalma. Gente, eu não tive uma crise de ansiedade lá, gente. Uma crise de ansiedade, nada. Porque eu também desliguei de mim. Eu não estava mais olhando para mim, eu estava olhando para ela. Eu estava vendo a dificuldade dela, o problema, a dor dela. E eu orava com ela, e quando queria bater aquele desespero, eu lia minhas mensagens, eu dizia, o anjo grandão está comigo, eu não estou sozinha, ele está. E eu falava isso para minha irmã, porque eram nós as duas, né, uma sujeitando a outra, né, uma levando a outra. E eu dizia, não, vamos confiar. E aí eu falei para ela, né, eu digo, olha, a Cláudia me disse que tem um anjo grandão do meu lado e ele está do teu lado também. Tu não está sozinha. E Deus fez. E assim como Deus fez comigo, Ele vai fazer contigo, meu irmão. Confia. A gente precisa confiar e descansar. Foi difícil para mim? Foi. Teve horas que eu tive medo? Teve. Mas eu precisei ser forte.
Eu não estou dizendo para ti, beleza, então a Kelly está dizendo que eu não posso esmorecer com os problemas. Não, não é isso. Nós somos seres humanos, feitos de carne e osso. A gente vai esmorecer, a gente vai, de vez em quando, cair, mas a gente precisa ser forte e acreditar em Deus, que Deus está. A gente não está sozinho. Ele está. A hora que a gente estava ali louvando, né? Me tira o medo, e aí começou a me bater aquele desespero, porque eu já sabia que era a última música, que eu já ia ter que subir. Começou a me dar aquele medo, né? Aquele coração acelerado. E eu pensava, Deus está, Deus está. E eu vou subir lá com Deus do meu lado. Ele está comigo, eu não estou sozinha. E Ele está, gente, Ele está com cada um de nós. Ele habita dentro de nós. Lá no congresso a gente ouviu tanto sobre o Espírito Santo, gente. Foi tão edificador, foi tão maravilhoso, que eu até depois compartilhei lá com o pessoal no grupo do WhatsApp, né? Da excursão. Que eu não fui na excursão, mas eu estava ajudando a Elo, então eu estava no grupo da excursão, né? E eu disse, gente, que não seja algo momentâneo isso que a gente viveu, que a gente leve isso para a vida. Porque às vezes a gente vai para os congressos, ou a gente está no culto, a gente ouve a palavra, e aquilo, que bênção, glória a Deus, aleluia. A gente sai na porta, esqueceu tudo. Que não seja assim, gente. Que a gente fique com aquilo dentro de nós. Com esse Espírito Santo maravilhoso que habita dentro de nós. Que a gente lembre, eu não estou sozinho. Deus está em todos os momentos. Eu não sei qual é a circunstância que tu está vivendo. Eu sei a minha. Eu sei a de José, porque está na Bíblia, né? Então a gente sabe. Mas a tua eu não sei, mas Deus sabe. E Deus conhece teu coração. E às vezes tu precisa falar com alguém também, gente. Porque a gente tem essa mania de estar com problema e dificuldade e a gente não querer abrir para ninguém. Não. Tu não vai sair falando para a rua inteira, para a vizinhança inteira, para todos. Não. Tu vais procurar alguém que vai saber te ouvir e te auxiliar e te ajudar naquilo que tu está passando. Que não vai te dizer nenhuma bobagem. Amém? O segundo passo. Sabendo quem é Jesus. Oh, aleluia. Tu realmente sabe quem é Jesus? Será que realmente nós sabemos quem é Jesus? Tu conhece Ele no íntimo? Tu é íntimo de Jesus? Tu tem? Para a gente ser íntimo de Jesus, o que a gente precisa? Orar, ler a palavra, ter uma intimidade com Ele. E aí eu te digo, e digo isso por mim mesma, não adianta de nada eu vir no culto todos os domingos, não adianta de nada, claro que adianta, né, gente? Não vamos me interpretar mal. Ir no grupo todas as quintas e eu não tenho intimidade com Deus. Eu não conheço a Cristo como eu deveria conhecer. Eu não sei quem é Jesus. Eu não sei. Não, eu vou no culto porque eu preciso marcar presença lá. Às vezes a gente pensa que o culto é um clube ou é uma escola, que na escola, se a gente não for presente, a gente roda. Eu penso, não, eu vou no culto, eu tenho que marcar presença. Eu tenho que estar lá, as pessoas têm que me ver, o pastor tem que me ver, o líder tem que me ver. Mas e o meu tempo de intimidade com Cristo onde está? Eu reconheço Ele, eu consigo ouvir a voz dEle? Quando a gente não escuta a voz de Deus, amados, algo tem. Algo está errado. Se eu não estou ouvindo Deus falar, já é um sinal de alerta. Eu não estou ouvindo Deus falar. Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei, e agora? Por que eu não estou ouvindo Deus falar? Por que eu não estou reconhecendo a voz de Cristo? Porque eu não estou tendo intimidade com Ele. Quando nós temos intimidade com Cristo, quando nós estamos conectados com Cristo, nós vamos ouvir a sua voz. Nós vamos ouvir Ele falar. Nós não vamos andar por caminhos perdidos, porque nós ouvimos a voz de Deus. Nós não vamos planejar sonhos, como falou a pastora, que não estejam alinhados com Deus, porque nós ouvimos a voz de Deus e nós sabemos. Nós sabemos quando é da vontade de Deus e quando não é. Quando a gente ouve, quando a gente reconhece Ele. Quando nós somos íntimos. Quando nós somos íntimos de uma pessoa, só de olhar para ela a gente já não sabe como é que ela está? Quando a gente tem uma proximidade, né, com uma pessoa. As pessoas que eu sou mais próximas, eu já sei quando elas não estão bem. Eu já olho e digo, o que será que houve? Alguma coisa tem. Aconteceu alguma coisa? Tu está bem? E a pessoa às vezes, não, estou bem. E o pastor sempre às vezes olha para a gente, tu está bem? Sim, pastor. Tem certeza? Tem, pastor, estou bem.
mas porque a gente já reconhece a pessoa só no olhar. Só no olhar no rosto, não está legal. Tem alguma coisa errada com a Renata não está bem. O que aconteceu contigo? Porque no olhar. E com Cristo é a mesma coisa. Quando nós somos íntimos dele, a gente reconhece ele. De longe, gente. De longe. Nós reconhecemos, nós ouvimos a voz dele. Nós sentimos o perfume de Cristo. Porque a gente tem intimidade. A gente consegue ouvir a voz de Deus. Amém? Eu me lembro que na pregação da Renata, na que eu não vim, né, que eu já contei para vocês, mas eu ouvi. Eu digo, eu preciso ver. Porque nós, o nosso grupo de pregadores, essa escola de pregadores, nós somos em 5. Eu, a Elô, Fabrício, a Renata e o Mateus. E nós somos um grupo que nós não competimos, gente, um com o outro. Nós somos um grupo unidos. A gente chega um e diz para o outro, estou contigo, vai dar certo, Deus está. Tu vais conseguir. A Elô chegou para mim hoje e me abraçou, vai dar tudo certo, eu vou estar lá orando por ti e abençoando. Eu, amém. E aqui a gente é assim. A gente não está aqui para disputar, para competir um com o outro, não. A gente está aqui para ajudar um ao outro. Eu compartilhava com a Renata e dizia, Renata, eu estou tão nervosa. Ela, não, calma, vai ficar tudo bem. Se tu estás buscando a Deus e está fazendo a vontade de Deus, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Eu digo, amém, aleluias. E eu ouvi a palavra da Renata, gente. E a Renata falou uma frase. Quem não viu, olha, gente, a pregação da Renata foi muito boa, muito edificante. Eu digo a da Renata porque foi a que eu não vim, tá, gente? Porque nas outras eu sempre estou. A Renata falou algo que mexeu muito comigo e me fez refletir. Se apaixone por Jesus, ela falou. Quando eu ouvi, eu parei, eu digo, cara, será que eu sou realmente apaixonada por Jesus? Será que eu reconheço Jesus mesmo? Gente, esse ano vai fazer 20 anos que eu me batizei aqui na igreja. Mas eu já frequentava, como na minha última pregação eu falei para vocês, eu já frequentava lá em Bagé, mas eu me batizei aqui. Vai fazer 20 anos. Imagina, em 20 anos uma pessoa não saber quem é Jesus. Não ser perdidamente apaixonada por Jesus. Algo está errado. A gente deve ser perdidamente apaixonado por Jesus. A gente é apaixonado por tanta coisa. A gente é apaixonado por time de futebol. A gente é apaixonado por série. Não que a gente não vá gostar dessas coisas, mas a gente esquece o principal, que é Jesus. Ele deu a vida por nós. Ele morreu por mim, por ti. Espera aí, por que eu não consigo ser apaixonada por Jesus? Por que eu não consigo ter esse tempo, esse amor por Jesus, assim como Ele me amou? Gente, quem não assistiu The Chosen, assista. Eu ainda não assisti todo, mas assista, gente. Aquela série, ela é perfeita. Não tem, assim, tu consegue ver Jesus como Ele realmente é. Assistam, eu digo para vocês, assistam, vocês não vão se arrepender. A gente olha tanta série no Netflix, assista. É muito bom. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, mais um pouquinho da experiência com a minha mãe. Vocês vão dizer, nossa, a Kelly está só falando da mãe dela hoje, sim. Porque foi algo que me impactou nesse mês de agosto. Agora, em dia 22 de outubro, vai fazer 2 meses que a mãe faleceu. E isso me impactou muito. Esse tempo que eu tive com ela. E o pastor sempre nos fala, né? Para a gente estar no leito de morte com as pessoas. Ai, credo, como? Porque tu aprende muita coisa. A gente aprende muita coisa. Muita coisa. Gente, eu e minha irmã, a gente estava cuidando delas duas, né? Como eu tinha falado para vocês, a mãe tem demência. E por conta do câncer, a demência avançou. Agravou. E ela passou que ela não reconhecia muita gente. Ela já não estava nos reconhecendo muito. A minha irmã, ela já reconhecia mais porque passava o tempo lá com ela. A minha, ela chamava de filha. Beleza, qual filha? Não sei. Às vezes eu era filha, às vezes eu era o neto, às vezes eu era o genro dela. Só que eu tinha muito medo quando chegasse esse tempo. A gente conversava muito sobre isso, né? Quando chegar o tempo, os guris da avó não lembrar da gente. E eu digo, pois é, a gente vai ter que estar preparado, porque poderá chegar esse tempo dela olhar para a gente e não saber quem a gente é. E eu tinha muito medo, gente. Eu digo, meu Deus, como vai ser? Ela olhar para mim e não saber quem eu sou. Mas, gente, Deus é tão maravilhoso que eu passei por isso tranquila. Não me incomodou em nada ela não saber quem eu era. O que eu vou fazer? Fazia parte.
Mas o que me deixa tranquila e me aquece o coração é saber que o meu pai ela não esqueceu. Porque a gente tinha muito medo que ela esquecesse ele e ela nunca esqueceu ele. Ela sempre chamava por ele. E teve um dia de noite, porque como eu e minha irmã que cuidava ela, minha irmã dormia com ela e eu dormia na sala, né? E aí eu ouvi o movimento, eu já me levantava para ver o que estava acontecendo. E teve um dia de noite que eu cheguei no quarto e a minha irmã estava de em pezinho, porque a gente tinha que carregar ela, que ela já caminhava arrastando os pezinhos. E a luz do abajur ficava acesa e eu cheguei na porta do quarto, ela me olhou para minha irmã. Quem é essa mulher de cabelo branco aí? Aí a minha irmã disse, liga a luz. Aí eu liguei a luz, ela ficou me olhando e a Tatiane falou, porque ela tinha problema auditivo, né? Então a gente não estava colocando nem aparelho e ela usava óculos, nem óculos nela. E a minha irmã, só que se falava bem no ouvido, ela ouvia. E aí a minha irmã disse para ela, é a Kelly, mãe. E ela me olhou, ai, minha filha, a mãe não sabia que tu estava aí. E eu abracei e beijei ela. Ela lembrou, por um pequeno instante, mas lembrou. Então a gente passou esses momentos difíceis de choro, de risada, porque teve um dia de madrugada que eu vi que ela estava numa movimentação e fui lá ver o que estava acontecendo e estava ela e minha irmã sentada na cama. E eu fiquei ali com elas. E ela nos contava, quando ela estava mais tranquila, ela começava a nos contar a história. E ela começou a contar para mim e para minha irmã, mas tipo, eu e minha irmã não era eu e minha irmã. Não sei quem a gente era. Era qualquer pessoa, menos eu e minha irmã. E a minha irmã perguntou para ela, tu é casada? E ela, sim, e muito bem casada. O nome do meu marido é Homero Soares. Ela falou bem assim. A gente começou a rir. E ela, foi o meu primeiro namorado e foi com quem eu me casei. Claro, né? Eu tive uns flertezinhos, né? Não posso dizer que não. Mas ele foi meu primeiro namorado. Gente, a gente riu tanto, tanto. E a minha irmã olhou para ela, e tu tem filhos? Tenho 4 filhas. A gente já ficou assim, né? E o nome delas? E ela começou. Gente, ela falou da mais velha até chegar a mim, que sou a mais nova. Aí ela começou. Todas as minhas irmãs têm 2 nomes, né? Menos eu. E ela começou. É a Glair Rosane, a Carmen Cristina, a Mara Tatiane. E aí, quando chegou em mim, ela disse a Kelly. E parou um pouquinho. A Kelly Alzira é o nome da outra. E a gente começou a rir, gente, porque eu não sou Kelly Alzira. E a gente começou a rir. Eu e a Tatiana, a gente se olhou e se matava rindo. Porque uma tia dela se chamava Alzira. E ela contava para nós que ela disse para a tia que ia colocar meu nome de Kelly Alzira. Graças a Deus que ela não botou, né, gente? Imagina. Kelly Alzira. Só que todo mundo, para ver, né? O caçula dizem que é o mais mimado. Eu sofria bullying, tá, gente? Porque todo mundo mexia comigo quando eu era criança, que eu era Kelly Alzira. Imagina. Eu chorava, eu dizia, não, eu não sou Kelly Alzira. E eles diziam, não, teu nome é Kelly Alzira, sim. Até hoje eles mexem comigo. Então ela tinha uns lapsos assim, sabe? E isso aquecia o nosso coração. Mas, para finalizar, gente, teve alguém que ela nunca esqueceu. Jesus. Gente, como que uma senhorinha com demência lembrava de Jesus? Gente, ela orava. Quando ela tinha dor, ela clamava. Ela pedia para Deus levar ela. Ela dizia, Senhor, me leva. Porque ela tinha certeza para onde ela estava indo. Ela orava, ela cantava, ela chorava. A gente abraçava ela assim por trás para ela não ver que a gente estava chorando. E, gente, ela nunca esqueceu ele. E isso nos deixou uma lição da intimidade que ela tinha com ele. Cada vez que ela vinha aqui nos visitar, Deus o livre, ela não vem na igreja. Às vezes o pai dizia, ai, velhinha, mas tá frio, porque ele cuidava muito dela por causa do frio, né? Mas tá frio, tu vai ir? Claro, eu vou ir na igreja, sim. Como é que eu não vou ir na igreja? Claro que vou. Porque lá ela ia em Bagé, né? Então ela nunca deixou de vir. Nos últimos dias, sim, ela já não estava indo por conta que estava bem ruinzinha mesmo, né? Mas a minha irmã levava ela de tarde. E, gente, ela não esqueceu de Jesus, gente. Ela não esqueceu. Ele estava agarrado dentro dela. Ela sempre se manteve firme. Eu lembro que às vezes a gente perdia ela dentro de casa, né? O pai dizia, cadê a mãe? E a gente saía, para aí que eu vou ver. Aonde que ela estava? No quarto dela, lendo a sua Bíblia. A minha mãe estudou até a 3ª série, gente. Mas ela sabia ler. E ela lia a sua Bíblia, ela orava. E pode pôr, Rafa, essa foto define quem era a Dona Alice. Essa foto eu tirei, ela já estava nos últimos dias dela. Ela olhou na cabeceira dela, da cama,
e olhou e disse assim para mim: nossa, parece até a minha Bíblia. E eu: é a tua Bíblia, mãezinha. Tu quer ela? Quero. Gente, ela não estava lendo. Como vocês podem ver, ela abriu só, né? Mas ela ficou olhando para a Bíblia, porque ela sabia que ali estava toda a verdade. Ali estava o que ela precisava, que era Cristo. E essa lição ela deixou para nós, que ela confiava em Cristo e que ela sabia quem Ele era. Porque se ela não soubesse, ela tinha esquecido Ele, gente. Ela não esqueceu nunca, nunca. Ela cantava, ela orava, a gente orava no ouvido dela para ela ouvir e ela respondia: amém, eu creio. Porque ela acreditava nesse Cristo. Ela sabia quem Ele era. E eu quero deixar isso para nós nessa noite, gente. Nós precisamos saber quem é Jesus. É isso que nós precisamos. Parar de brincar de ser crente. A gente fica brincando de ser crente. E a igreja não é um jardim de infância, gente. Não é uma escola que eu vou para marcar presença. Não. É um lugar sério, onde a gente se reúne para ouvir a palavra, para ter comunhão uns com os outros. Paremos de brincar de ser crente. Os tempos são maus, só não enxerga quem não quer. O que está à nossa volta mostra que nós não estamos vivendo bons tempos, os tempos são maus. E a gente precisa estar firmados nele, e somente nele, em mais ninguém. Só Ele para nos dar força para enfrentar os tempos difíceis, que ainda poderão estar, que ainda estarão por vir. Só Ele. Acorda, igreja, acorda. É tempo da gente acordar. Parar de ficar dormindo. Parar de mimimi. A gente às vezes fica com uns mimimi, e as coisas vão acontecendo e a gente não está vendo. Acorda. A gente precisa crescer, a gente precisa ser maduro. Olha a lição dessa senhora de 79 anos. É um processo que a gente está passando sem ter ela junto. A gente estava planejando os 80 anos dela, que seria mês que vem. Deus não quis, beleza. E eu estou tranquila porque eu sei que onde ela está, ela não está sofrendo. Ela não está mais com dor. Ela está muito melhor. Acorda, igreja, acorda. Levanta, igreja, ora, igreja, busca a Deus. Conhece a Cristo, conhece Ele verdadeiramente. Porque Ele só quer isso, que a gente conheça Ele e que a gente se apaixone por Ele. Amém? Nessa noite eu quero orar por pessoas que estão passando por momentos difíceis. Não tem vergonha, irmão. Às vezes a gente tem vergonha. Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Eu estou dentro da igreja, como é que eu vou estar passando tempos difíceis? Normal, a gente... A palavra, né? Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para a gente conseguir vencer o que a gente está passando e o que está por vir, somente firmados nele. Só assim. Sozinho não vai, sozinho não rola, a gente não consegue. E eu quero orar por ti, que está passando por momentos difíceis, está assustado, achando que não tem saída, que perdeu as perspectivas. Não tem mais saída para mim, não tem mais jeito. Tem, te digo, meu querido, tem jeito. Com Cristo tem jeito para tudo. Para tudo. Quero orar por ti também, que quer estar mais próximo de Cristo. Eu quero estar mais próximo de Cristo. Cada vez mais. Amém? Vamos nos colocar de pé.